Papo de Criminalista. Eu e o professor Mauro Otávio Nassif. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho. Mauro, prescrição. É aquela carta que todo advogado tem na manga. É a defesa indireta. Esta é a grande jogada, porque a prescrição da ação, da pretensão punitiva estatal, reconduz o acusado ao status quo ante de inocente. Volta tudo lá para trás. É importantíssimo isso para o advogado. É uma carta que tem que estar sempre na manguinha, dentro daquela defesa estruturada que nós temos, né? De mérito, questão processual. A prescrição tem que ser mantida. Aliás, eu quero fazer um alerta, porque infelizmente, a imagem que se tem do advogado criminalista é do despachante de corrupção em porta de delegacia. Não é verdadeiro isto. Nós somos absolutamente contra quem usa da carteira da ordem dos advogados, da sua inscrição, para, em nome de um cliente, praticar atos que não devem ser praticados, porque são, no mínimo, antiéticos e, no máximo, são ilegais. Isso não existe. O advogado tem que estar preparado intelectualmente para enfrentar as causas e ter a coragem, a dignidade de expor sempre ao seu cliente a situação real pela qual ele está passando. E qual é o prognóstico? O médico e o advogado são profissionais muito parelhos na sua vida profissional. E o médico não pode mentir para o doente, como o advogado não pode mentir para o seu cliente. Tem que trazer a verdade, para que seja um relacionamento absolutamente transparente. Mas o papo não é esse, o papo é prescrição. Mas eu quero E o papo da prescrição, citado em inúmeros livros, em inúmeros artigos científicos de direito, professor Mauro Nassif, catedrático da matéria. Mas eu quero acrescentar só no outro assunto, que você tem biografia para falar sobre isso, sobre essa questão, porque como presidente da comissão mais importante, a Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB, você enfrentou todas essas problemáticas de ética. Então, você esteve lá, você foi o presidente da comissão. Tive casos muito tristes de jovens advogados metidos em confusões que acabaram, inclusive, perdendo a carteira da ordem dos advogados. O que eu quero dizer é o seguinte, Mário, a prescrição, ela é considerada a maior defesa indireta. Nós temos duas, para o nosso internauta saber, nós temos dois tipos de defesa: defesa direta e defesa indireta. A defesa direta é o mérito, onde o advogado fica levantando seus argumentos, mas esperando um juízo de valor do Poder Judiciário. Enquanto que a defesa indireta, a maior delas é a prescrição. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu há muitos anos já de que a prescrição da pretensão punitiva tem o mesmo patamar da absolvição. Então, isso é importantíssimo. eu quero orientar de que a prescrição tem o mesmo patamar da absolvição. Bom, nós temos os casos de prescrição, que estão no nosso Código Penal, e nós temos um caso interessante que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, numa briga com os demais tribunais, STJ e principalmente o Tribunal de Justiça de São Paulo, que parecem que eles não acatam as decisões, porque não são súmulas vinculantes, então até súmula vinculante a gente tem problema, mas não respeitam as decisões do Supremo. Por exemplo, e é um caso bem emblemático, o réu que completa 70 anos no curso do processo. São Paulo e o STJ entendem que, se os 70 anos forem completados até a prolação da sentença, porque o artigo 115 do Código Penal diz em sentença, quando completa 70 anos até a sentença, eles entendem que a sentença é sentença de primeiro grau. Se entre a primeira instância e o recurso de apelação, seja da defesa, seja da acusação, o réu completar 70 anos, não cabe mais a prescrição. Esta interpretação do absurdo. A interpretação restritiva do vocábulo sentença é uma interpretação personalíssima de quem dá a decisão.
Porque sentença, o acordo não é uma sentença. Não, eu considero essa posição teratológica, mas o Supremo é contra isto e o Supremo entende que o 70 vale até o trânsito em julgado. Tem a ação penal 516, que o ministro Marco Aurélio proferiu um voto brilhante e que, na verdade, se pôs uma pá de cal a respeito desse assunto. Exatamente. Nós ingressamos agora recentemente com um recurso especial no STJ sobre esse tema, e o STJ vem lá a decisão do ministro dizendo que é posição firme do STJ. É firme e errada. E errada, porque o STF diz que não. Então, o STF, já em alguns julgados e já de algum tempo, entende que se o acusado, antes do julgamento, ou até antes do julgamento do acórdão, e aí tem uma dúvida, julgou, mas esse julgamento só tem efeito a partir da publicação. Então, é até a publicação ou é até o julgamento? No meu entender, é a publicação. É quando o título executivo penal se torna efetivo. Exatamente. Né? Então, é até aí. Então, e o trânsito em julgado. Sim, e o trânsito em julgado. Se o réu completou 70 anos até a publicação do acórdão, ele faz jus à redução pela metade para a contagem do lapso prescricional. Isso é a hermenêutica sempre favorável ao réu. A hermenêutica da prescrição, quando houver dúvida, é favorável ao réu. Mas eu quero contar uma historinha, Mário. Só um minuto. Acontece o seguinte, Mauro, que hoje em dia, com esta violência que o país está passando em todos os estados, em todas as cidades, pequenas, grandes, o momento turbulento político, passou a significar, a ser sinônimo de justiça, condenação e prisão. Exatamente. O que não é verdade. O que não é verdade, e tem que se tomar muito cuidado com isso, porque injustiças cometidas nessa área dificilmente você reverte. Então passou-se a esse entendimento. Tudo que vem de notícia, falar o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus para XYZ. O ministro é isso, o ministro está comprado, isso é armação política, seja em que caso for. Então, criou-se esse entendimento mentiroso, falacioso, que não pode prevalecer, que justiça se faz com prisão e com condenação. Não é isso que acontece. E nós vemos nos julgados esse tipo de atuação. Um endurecimento contra o próprio texto da lei, que não leva a nada. Pelo contrário. Há uma insegurança jurídica. Esse é o caminho que nós temos que evitar. Inclusive a professora Laurita Vaz, sim, professora do STJ, penal, vice-presidente a favor da nossa tese. E é voto vencido. Mas eu tenho uma historinha. O Jorge Mussi, grande juiz Jorge Mussi, um homem humano, de uma sensibilidade... Advogado de júri. Mudou. Tá com uma mão pesada que para carregar precisa botar carriola. Eu quero contar uma historinha. Eu acho curioso o seguinte, quando o advogado vai pelo quinto constitucional, Mauro, o que acontece? Ele foi governador de Santa Catarina. No dia seguinte, está mandando bala em todo mundo. Você sabia que ele foi governador de Santa Catarina? Sim, o Jorge Mussi tem uma história brilhante. O Jorge Mussi tem decisões dele quanto à prescrição de 70 anos favorável. De repente... Mudou. Eu quero contar uma historinha. Mauro, historinha do Mauro Nassif. 20 segundos. Não, 30 segundos. Reclamaram do último vídeo que o Mauro eu estava no Tribunal de Alçada Criminal há muitos anos atrás, eu não de beca, mas o Marinho estava de beca, aguardando o julgamento. Eu estava com ele para assistir o julgamento. O Marinho estava estudando o rascunho do que tinha escrito, estava preparadíssimo, tudo pronto, quase na hora do pregão, quando então uma advogada que estava atrás da gente falou: doutor Mário, eu conheço o senhor, sou sua admiradora. Doutor Mário, o caso de hoje é um caso complexo, é um caso difícil? Aí o Mário virou-se assim, o nosso grande Mário: não, é um caso simples, é só... Eu estou defendendo a advogada do Marcola, é bem simples. Não foi Tacrim, Tribunal de Justiça. Deixa... Papo de criminalista. A gente volta. Um abraço.